Quero saudar a todos que estão me escutando em toda parte. Que sejam bem-vindos a este programa da Palavra de Deus. Como de costume, nós temos um texto da Palavra que lemos. E o nosso tema é Ministério de Jesus. A mensagem está em Marcos, capítulo 1, versículo 32 até 39. Passo a ler. E tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Toda a cidade se juntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: todos te buscam. E ele disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. 39. Pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, expulsando os demônios. Amém. Este é o ministério do Senhor Jesus. Melhor ter esclarecido aqui no livro de Marcos, e estamos a ler o capítulo 1, mas eu também aconselho todos a ler o capítulo todo, quer dizer, todo o livro de Marcos, tem muitas novidades. O nosso versículo-chave está em 38, é o versículo 38, que ele disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Portanto, aqui Jesus mostra o seu ministério pleno. Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim, para pregar. Pregar a palavra viva de Deus, pregar o evangelho vivo de Jesus Cristo. Aqui temos no Ministério de Jesus estas manifestações todas, são muito fundamentais: a cura e a expulsão de demônios e a pregação da palavra. Portanto, são três categorias fundamentais aqui: a cura, repelia demônios e ele pregava. Então, acontecia, no Ministério de Jesus, aconteciam estas três coisas em simultâneo. E diz aqui a palavra de Deus em 32, tendo chegado à tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Os enfermos com enfermidades, tinham enfermidades, os endemoniados tinham demônios. Na verdade, há esta divisão também de pessoas doentes, que têm enfermidades, e pessoas endemoniadas. E depois toda a cidade se juntava, todas as pessoas iam aglomerar naquele lugar. Diz a Bíblia que curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Esta é a característica do ministério do Senhor Jesus. No versículo 35, levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Enquanto o Senhor Jesus operava os milagres, também orava. Em lugares desertos, orava nas madrugadas, para o trabalho que estava a fazer. Costumo dizer que as pessoas são chamadas para fazer um determinado ministério, são chamados para orar por esse ministério. Jesus não só expulsava demônios e curava enfermos, mas também orava. Ia para os lugares desertos, um lugar deserto, isolado de todos, para orar. Os que recebem o ministério de Jesus devem ter esta capacidade também de procurar um lugar deserto para orar.
Quando nós oramos, recebemos autoridade, ou melhor, somos revestidos do poder de Deus. Quando nós servimos, gastamos o poder que está em nós. Então, realmente, precisamos de recompor esses poderes. Todas as pessoas que têm um certo ministério precisam de ter esta noção. E quando estiver a servir, você está a tirar alguma coisa de ti para curar as pessoas e salvar algumas pessoas. Mas quando estiver a orar, está a receber da parte de Deus ou está a repor da parte de Deus aquilo que você tira para o ministério. Então, alguém que é chamado para um ministério é chamado para orar por esse ministério. Quer dizer, quando mais ora, mais capacidade tem de exercer o ministério. Enquanto não ora suficientemente, vai ter dificuldade de exercer o ministério com êxito. Muitas pessoas foram dadas muita coisa, mas essa coisa que eles têm não chegam de consumir na totalidade, porque oram pouco. As pessoas trabalham demais e oram pouco. Então, enquanto oram pouco, o poder para capacitar essa pessoa a exercer seu ministério é também muito limitado. E ele levantava de manhã, quer dizer, nessas jornadas de Jesus Cristo, de pregar a palavra, orar pelos enfermos e expulsar demônios, ele se gastava, na verdade, como homem, falando como homem, ele voltava a repor essa energia na oração. Diz a palavra de Deus que levantava-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu para fora, para um lugar deserto, e ali orava. Muito cedo ia para um lugar, isolava-se. Jesus isolava-se para buscar poder, para orar, para buscar a face do Pai, para voltar a exercer a mesma atividade. Agora, eu tenho dito sim que alguém, quando é chamado para fazer um ministério, é chamado para orar por esse ministério. Quer dizer, de tempo em tempo, enquanto estiver a exercer o ministério, terá que orar. Enquanto ele cessa de orar, o poder de Deus para o exercício desse ministério vai ficar muito limitado. A pessoa continua a ter um ministério, mas o ministério não tem muita atuação, não tem muita flexibilidade em termos de poder, porque ele também ora muito pouco, ou não ora. Muitos não oram, só estão lá a fazer. Alguém recebeu o ministério de profecia, só está lá a fazer profecia, já não vai buscar a face de Deus para lhe capacitar, para Deus falar, para capacitar, o Senhor capacitar a pessoa para o exercício desse ministério. Então, enquanto foi orar, diz o 37, enquanto foi orar, o 36 diz, seguiram-no Simão e os que com ele estavam. Então, Jesus estava isolado num lugar a orar. O 37 diz, achando-o, disseram, todos te buscam. Uma coisa muito maravilhosa. Jesus estava a operar milagre no meio da povoação, depois se retira secretamente para um lugar para orar. Os seus discípulos procuram Jesus e disseram para ele que todos estavam a procurar, todos te buscam. Então Jesus não estava lá com ele, fez aquilo que fez e saiu, mas eles buscavam Jesus. Uma pessoa que não cessa de orar pelo seu ministério, sempre haverá alguém que lhe procura para alguma coisa. Não é o homem que vai à procura das pessoas, é o povo que anda à procura do servo de Deus para ouvir alguma coisa. Porque Jesus, na verdade, era o homem da oração. Aqui no 38 diz, vamos às aldeias vizinhas, quando o acharam, então ele disse, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Portanto, está a declarar o ministério dele. Porque para isso também vim, para pregar. E pregava na sinagoga dele, portanto, nas supostas mini-igrejas, por toda a Galileia, expulsava os demônios. E o ministério sempre evangélico é acompanhado por essas características. Orar e expulsar demônios. Orar e expulsar demônios. Nós levamos as pessoas endemoniadas para o hospital. Nós oramos para que as pessoas sejam libertas. Existem enfermidades que são provocadas pelos demônios. Existem enfermidades patológicas, né, que não tem nada a ver diretamente com demônios.
Então, tanto os endemoniados como aqueles que tinham enfermidades eram curados em Jesus. Então, declaramos no Evangelho que a palavra de Jesus serve para curar enfermos e expulsar demônios. Então, realmente, a pessoa pode procurar ir ao hospital para tratar de alguma enfermidade, mas também, se tiver fé que Deus vai curar, Deus pode curar. Deus cura enfermidades e expulsa os demônios e muito mais. Ele também dá a palavra, ele trabalha para os evangelhos, pregam a palavra verdadeira, a palavra que cura nas pessoas. E esta é a missão que levou Cristo a vir à Terra, para aliviar as crises que as pessoas tinham da doença, né, fruto do pecado e dos demônios. Realmente esta é a palavra que retrata o ministério completo de Jesus. E em ação também. Aqui está a fazer no 32, ele trouxeram todos os que se achavam enfermos e os endemoniados, 33, e toda a cidade estava lá junto à porta, curou muitos, 34 diz, curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, não uma enfermidade só, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Os demônios conhecem Jesus Cristo como conhece qualquer um servo de Jesus. Eles conhecem porque os demônios são espíritos caídos, são espíritos. Eles têm uma capacidade além do homem. Têm uma capacidade além do homem porque são espíritos, estão num estado de compreender tudo. São anjos caídos, compreender tudo além da capacidade do homem. Então eles sabiam quem era Jesus, mas temiam Jesus. Eles conheciam Jesus, mas não derrotavam Jesus. Eles temiam Jesus. Os demônios podem conhecer um servo de Deus. Agora, o que não pode acontecer é que os demônios conseguem colocar o homem de Deus embaixo. Isso não acontece. Se esse homem de Deus for de oração, jejum. A exemplo de Jesus, aqui nós encontramos um senhor íntegro e que ora e tem autoridade sobre os demônios e enfermidades. Portanto, esta vida de Jesus, o ministério de Jesus, era composto por estas capacidades de ter tempo para orar, expulsar demônios e pregar a palavra de Deus. Fazia essas coisas no seu ministério de Jesus Cristo. E nós temos esta dificuldade de estamos a servir a Deus, mas não temos tempo para orar, nem temos tempo para pregar a palavra de Deus com eficiência. Então, na prática, no nosso ministério acontece muita coisa. Nós precisamos há muitas pessoas que procuram foguistas para ajudar em seus ministérios. A pessoa foi chamada para ser evangelista, vai chamar um outro foguista para vir fazer avivamento, porque ele não tem avivamento. E por que ele não tem avivamento? Ou porque não ora devidamente, ou porque desistiu do seu ministério específico. Aí está. Muitas pessoas nem sabem qual é o seu ministério específico, mas Jesus sabia. É por isso Jesus aqui está, no 38, a responder: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Porque para isso vim. Jesus sabia a sua missão. É imperioso que os ministros de Deus saibam a sua posição, a sua missão. É ministro de Deus, sim, mas quem te chamou para fazer o quê? Este é o problema. Eu tenho um ministério, mas é ministério de quê? Tenho um ministério de milagre, mas especificamente Deus te chamou para fazer o quê? E Jesus estava a dizer que o ministério dele era para pregar e era para pregar e expulsar os demônios. Na verdade, isso acompanha a pregação do Evangelho. Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. A pregação do Evangelho é acompanhada por sinais. E um dos sinais é este poder de expulsar demônios e curar vários tipos de enfermidades e molestias. E depois acontece que, na verdade, as pessoas que se integram nesse ministério com entendimento, eles conseguem contornar dificuldades que acontecem dentro do ministério.
particularmente enfermidades, pessoas que aparecem aqui, já apareceram muitas pessoas com enfermidades, foram libertas, pessoas que não concebem, já têm filhos, e isso acontece, pessoas que não tinham casamento por causa de demônios, e todo esse tipo de problemas são resolvidos no ministério evangelístico completo. Agora, se tu tens um ministério, tem que exercer esse ministério e deves ter também esta frequência aqui no 35 de orar. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e orou. Ele orava, entrava no ministério, servia e orava, servia e orava, servia, até o fim da sua jornada. Jesus fez isso. E no final, ele foi crucificado pelos nossos pecados. E o ministério que ele deixou, o legado que deixou, quando nós lemos no fim deste livro de Marcos, mesmo no capítulo 16, o legado que ele deixou é exatamente aquilo que ele fazia. No versículo 15, Marcos 16, 15 diz: e disse-lhes: idem por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Agora, os sinais: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber de alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Portanto, o Senhor Jesus comunica o próprio ministério que estava nele aos seus 12 discípulos aqui, aos alunos que ele preparou, os 12 discípulos. Então, ministério é isso, é um trabalho que Deus incutiu num homem para fazer. Essa pessoa sabe que ele tem essa missão e vai regando pelas orações, não é? Constantes e quando serve. Então, Jesus Cristo mostrou que é necessário essas repetições. Há muita gente que, quando estão no ministério, cessam de orar porque acham que fui chamado, então já está. Mas é preciso orar constantemente. Quando estamos aqui na terra, não estamos em casa. Não estamos com o Senhor. Aqui estamos aqui na terra, estamos perante muitas provações, muitas tentações, muitos obstáculos também para exercermos com fidelidade o nosso ministério. É por isso que a oração deve ser indispensável na vida do ministro. A oração tem que ser indispensável. Sempre tem que se tirar um tempo para orar. Não é só servir. Tirar-se o tempo para um lugar deserto. A palavra deserto denota um espaço isolado, um lugar onde não tem muita coisa para distrair. Quando nós falamos de deserto nem árvore tem lá, tem pequenos arbustos com cactos. Às vezes nem tem isso, é só poeira e pedra. Então é um lugar onde você não tem muita coisa para te distrair, e esse lugar você pode gastar tempo a orar. Orar é entrar em contato com Deus, falar com Deus constantemente, portanto, concentrado para receber alguma virtude da parte de Deus. Então, todas as pessoas que servem o Senhor têm que tirar o tempo. Aqui Jesus ia para um lugar, era de madrugada, né? De manhã muito cedo, estando ainda escuro, não é, de madrugada, e foi para um lugar deserto, ali orava. Então, se o mestre fez isto, indicando que, na verdade, para uma melhor concentração é preciso um deserto, um lugar isolado, e depois a hora da madrugada, muito cedo, é uma hora favorável, a pessoa ainda não tem muitas minhocas na cabeça, ainda não tem muitos pensamentos de coisas. Esse é o momento mais calmo em que a pessoa pode expor o que sente na alma diante do seu mestre. E realmente Jesus já mostrou que para orar é preciso assim. Em outra palavra, nos evangelhos, ele diz que entra em casa, fecha a porta, se quiser orar. Também isto é simplesmente uma figura de mostrar que é preciso um isolamento, estar isolado da televisão, estar isolado de todos os outros afazeres, para prestar atenção à comunicação que queres fazer ao Senhor. Então, é necessário que aqueles que fazem a profissão de expulsar demônios e orar pelos enfermos também tenham tempo para orar. Tirem tempo para orar e procura lugar deserto, um lugar que não tem muitas distrações para poder comunicar com o Senhor. E
E ele, depois de orar, quando lhe acharam, já era cedo de manhã, então ele diz, vamos às aldeias vizinhas, para que ali também prega, porque parece ouvir. Então Jesus Cristo não poupava esforço para pregar o evangelho, expulsar demônios e curar os enfermos. Eles não poupavam esforço. Esse é o ministério. O que é o ministério? O ministério é a obra que o Senhor colocou no coração de alguém para fazer obras que ele colocou no coração de alguém. Jesus não conseguia esquecer, não esquecia das suas tarefas prioritárias, que era o ministério. Ele tinha família, sim senhor, mas ele tinha um ministério com prioridade. Ele tinha amigos, sim senhor, mas ele tinha um ministério com prioridade. Ele tinha parentes, mas ele tinha um ministério com prioridade. Que numa das partes, quando os parentes apareceram lá, queriam amamentar, pensavam que ele estava fora de si. Então disseram, a sua mãe e seus irmãos estão ali fora. Disse, não. A minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui comigo, sentam, escutar a palavra do Senhor. Então realmente aqui esta palavra nos mostra que Jesus colocava prioridade no ministério. Quando nós falamos de as pessoas que têm um ministério têm que colocar prioridade no ministério, é que o ministério é a tarefa que o Senhor tem colocado no coração para esse indivíduo exercer na terra. E Jesus sabia que a missão dele era evangelizar e curar os enfermos. Essa era a missão. Por isso, alguém pergunta, olha, só fazia isso só? Mais nada? Sim, é isso só que fazia. Mais nada. Jesus só fazia isso, mais nada. E realmente isso de carpinteiro não fez muita coisa de carpintaria. Dos 30 anos a 33 anos, Jesus só fez isso. Pregar a palavra, curar os enfermos. Era a missão dele. Enquanto o irmão não sabe qual é a sua missão, pode fazer tudo. Pode ser, faz tudo. Mas no tempo em que Deus te revelar especificamente que a sua missão é esta, por favor, gasta tempo a orar para essa missão. E Deus vai prosperar essa missão. Pode levar muito tempo, mas Deus vai prosperar, vai trazer discípulo. E você vai poder fazer discípulo, que estás a cumprir o seu ministério específico. Então vai fazer discípulo. Vai ter recursos também que vem da parte de Deus. Vai ter muita coisa que vem da parte de Deus para cumprir esse ministério que Deus colocou no coração. Então, os aspectos fundamentais aqui não é expulsão de demônios, é simplesmente, talvez, o que podemos notar como muito importantíssimo aqui, é o 35, levantando-se de madrugada muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, quando começa o seu ministério, aos 30 anos, no capítulo 4 de Mateus e 4 de Lucas, ele vai também para um lugar deserto para ser tentado. E orou e continua a orar durante o exercício do seu ministério, continua a orar aqui no 35. Ele sempre tem este hábito de orar. Orou mesmo quando estava prestes a ser crucificado. Foi orar. Mesmo naquela agonia, ele foi orar. Quer dizer que orar para Jesus era o hábito. Se nós dissemos que Jesus é o nosso mestre e não gostamos de orar, estamos a pecar. Se nós dissemos que Jesus é o nosso mestre e não oramos, estamos a pecar precisamente porque nós não estamos a fazer aquilo que o mestre nos recomendou. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe. 35 mostra que ele orava, 38 mostra que ele vinha para pregar. Essa é a missão dele, vinha para pregar. Então, estas duas combinações, eles faziam com que acontecesse essas outras coisas. Portanto, os milagres são a consequência de uma pessoa que tem vocação e cumpre a sua vocação orando e pregando a palavra. Portanto, essas duas coisas fazia Jesus e, como resultado, como consequência, havia estas curas dos enfermos e a libertação dos endemoniados. Quero que entendam muito bem isto, não é? Jesus fazia todas essas coisas, mas o segredo, muitas pessoas querem saber o segredo, era este versículo 35 e o 38. Primeiro, ele orava muito cedo, às madrugadas, depois de uma operação de milagres e curas. Então, depois temos o 38, que nos diz que ele vinha para pregar, não é, nas aldeias vizinhas, porque é para isso que ele vem. Então, essas duas coisas combinadas
podem ter resultados extraordinários, como a cura dos endemoniados e enfermos. E isto é o resultado do ministério. Portanto, aquele que faz de curas e milagres o seu ministério pode estar errado. Isso é consequência de um ministério bem exercido, tá? De pregação da palavra de Deus. Então, isso resulta em curas e milagres. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Então, nós temos também uma informação muito clara aqui, nos versículos 32 a 34, que, afinal de contas, nós temos em Cristo Jesus a cura e a libertação. Em Jesus Cristo temos isso, sim, Senhor. Então, os que pregam a cura e a libertação baseado na mensagem do Evangelho não estão errados. É preciso compreender, na verdade, como é que são essas curas. São curas reais ou são curas forjadas? Porque alguns também forjam curas e milagres, mas eu disse que para Jesus o segredo estava em orar intensamente, constantemente, e depois pregar também sem cessar a palavra de Deus. Agora, se é isto que estás a fazer, pode estar a fazer a coisa certa, mas estás a fazer milagres usando alguns amuletos, usando o sistema tradicional de amuletos ou consultando a curanderismo, esses milagres podem ser falsificados, mas os de Jesus vinham da oração, não é? E perseverança na pregação da palavra de Deus. E isso pode ter esses resultados todos. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente. Se está alguém doente, pode confiar na cura em Jesus Cristo. Está alguém também com enfermidade, pode confiar a cura em Jesus Cristo. Procura simplesmente um homem de Deus salvo, que entende a palavra de Deus, que serve a Deus pela vocação, para orar e te orientar nessa tua enfermidade. Deus pode dar a cura e a total restauração. Que meu Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente em Jesus Cristo, Senhor. Amém.